E aí, jovens, tudo bem? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou especialista em inovação e desenvolvimento regional, também sou mentor de negócios e sou um curioso do mundo onde piadas se tornam crime. E acho que o Brasil é um país que, com certeza, isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. E o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar um pouquinho sobre essa polêmica do Léo Lins, mas principalmente como isso afeta a nossa vida, não só no contexto de piada, mas num contexto de liberdade, não só de expressão, mas liberdade de criação de negócios, que é o objetivo aqui do canal. Bom, como todos sabem, o Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por conta de um show que ele fez, né? Um vídeo que ele gravou desse show e postou nas redes sociais. Eu já assisti esse vídeo dele, inclusive é muito bom. Já fui também um show do Léo Lins, acho muito bom porque tem muita piada, então isso é muito legal. E o ponto principal aqui não é falar se o show do Léo Lins é bom ou é ruim, porque isso pode ser muito variável, dependendo do tipo de humor que você tem. O grande ponto aqui é a gente falar um pouco sobre quando a arte se tornou crime. Porque você pode concordar ou não, textos de stand-up, eles são criados de uma forma para entreter o público. Cada tipo de humorista ou cada profissional, inclusive palestrantes, criam textos baseados na sua personalidade, mas principalmente que gerem valor para o público. Então, quando a gente fala que um texto de humor, seja ele do tom que for, se torna crime, e a gente considera que comédia é um tipo de arte, afinal de contas é um tipo de arte, a gente teoricamente deveria condenar também outros tipos de arte que também incitam violência, incitam crime, incitam uma série de coisas, como por exemplo filmes que fazem isso. Quem assistiu Bastardos Inglórios vão ficar surpreso com a quantidade de crimes que são cometidos dentro daqueles filmes. Mas essa discussão é mais antiga ainda. Eu lembro quando eu era criança, meus pais, preocupados comigo, mesmo sem eu ter um videogame, com o que os jogos poderiam fazer com a sociedade. Eles falavam pra mim que eu nunca poderia jogar esse tipo de jogo, por exemplo, um GTA, onde você tem um mundo aberto que você pode fazer o que você bem entender, inclusive cometer crimes lá dentro. Acho que o grande ponto aqui é a gente entender o que de tudo isso é uma decisão precipitada e o que de tudo isso talvez esteja correto. De forma geral, as pessoas têm tendência a tirar suas próprias conclusões, aquilo que a gente chama de pré-conceito. Não é preconceito, tá? É pré-conceito. Que é aquilo que basicamente você olha pela primeira vez, você já tem uma impressão, seja positiva ou seja negativa. E isso acontece em diversos fatores. Você pode muito bem olhar para uma pessoa e pelo jeito que ela fala, você já tem o teu pré-conceito. Se você faz um recorte de um show de humor, por exemplo, do Thiago Ventura, onde ele está falando de quebrada, você tem um preconceito em relação a isso. Assim como se você pega um pequeno recorte de um vídeo que o Thiago Negro fez falando que só é pobre quem quer, ou falando algo similar, você tem um preconceito disso. Esse teu preconceito, ele não retrata o cenário como um todo, mas sim aquele sentimento que você teve na hora que você viu aquele pequeno recorte. Para você ter uma visão diferente disso, você teoricamente tem que ver o conteúdo inteiro e comparar a outros, assim você faz uma análise disso e aí você pode dizer se aquilo realmente, na tua visão, é bom ou é ruim. Então você considerar as piadas do Léo Lins piadas ofensivas e preconceituosas e tudo mais, baseado talvez em um pequeno recorte sem ter visto o todo, é um preconceito e essa conclusão precipitada muitas vezes faz com que as pessoas condenem outras pessoas. E eu não tô aqui dizendo se o que ele fez é certo ou errado, é o tipo de humor que ele tem. O ponto principal desse vídeo não é nem falar sobre o humor ou sobre basicamente o impacto que isso pode gerar na sociedade ou tudo mais, mas é muito mais relacionado a uma cultura do coitadismo. O que é essa cultura do coitadismo? É a cultura que vem sendo criada há alguns anos, podem chamar de cultura woke, ou seja lá o que for, que é uma cultura onde todo mundo é uma minoria se você for olhar de uma forma mais analítica. E aqui eu tô falando de todo mundo, eu não tô falando de pessoas pretas, pessoas sexuais, LGBT e tudo mais, mas qualquer pessoa pode se tornar uma minoria, a partir do ponto que você olha que ela pode sofrer algum tipo de bullying por qualquer coisa que seja. Por exemplo, tem um colega de trabalho que teve a oportunidade, quando era criança, os pais dele conseguiram colocar ele talvez no melhor colégio que tem aqui em Santa Catarina. E a gente descobriu isso e a galera, todo mundo, né, a grande maioria das pessoas aqui da região ou dentro do trampo, estudaram em colégio público.
E aí a gente começou a fazer um bullying reverso com ele, que é tirar um sarro porque ele estudou no colégio mais caro. Você pode tirar esse pequeno recorte e entender que ele é uma minoria e que ele tá sofrendo, mas na verdade não, ele não tá sofrendo, ele teve uma puta oportunidade. Assim como algumas vezes eu e alguns amigos já fizemos algumas piadas por algumas outras pessoas conhecidas, amigas nossas, terem viajado para a Europa, sendo que a gente nunca viajou para a Europa. E era engraçado porque essas pessoas se sentiam ofendidas, e elas se sentiam, não gente, mas desculpa por ser rico. Que não tem nada a ver, tipo, você não é uma minoria só por isso. O grande ponto aqui é essa cultura do coitadismo que acontece basicamente em qualquer tipo de profissão, em qualquer área de atuação. E essa cultura do coitadismo acaba afetando a galera que quer fazer movimentar a economia, que são quem? Quem que são, hein? São políticos? Não. São os empreendedores. E agora chegamos no viés do canal, que é empreendedorismo. O que eu já ouvi falar várias vezes por pessoas que têm um posicionamento político muito forte e que mesmo entendendo o cenário, tiram suas conclusões de forma precipitada. Algumas vezes eu já ouvi falar que empreendedor é ruim e que não deveria existir em um país onde basicamente é o empreendedorismo que movimenta tudo aqui, né? A gente depende dos empresários, depende dos empreendedores para fazer a economia girar. Esse vídeo aqui não tem o objetivo de falar no lado negativo em si de alguns empreendedores, porque sim, existem profissionais bons e ruins em todas as áreas. E para isso, inclusive, eu já fiz um vídeo que está passando aqui em cima que eu falo um pouco mais sobre como a galera que trabalha no dia a dia sofre com chefes ruins. Não é esse o ponto que eu vim falar aqui para vocês, mas principalmente sobre essa cultura de tirar conclusões precipitadas ou de ter preconceitos sobre a galera que empreende ou a galera que quer fazer a diferença. Não é porque você trabalha no agronegócio que você é um grande poluidor e que você é contra o meio ambiente ou é contra a sustentabilidade. Não é porque você é um empresário de sucesso que você odeia teus funcionários. Não é porque você começou a ganhar dinheiro com um negócio que você agora virou um capitalista ruinzão. Não são essas as características que tornam uma pessoa boa ou ruim. Porém, por um grande erro, e seja lá o motivo que for, muitas pessoas, principalmente pessoas que têm um viés mais de esquerda, geralmente consideram empreendedores pessoas ruins e que não deveriam existir, assim como falam que bilionários não deveriam existir. E acho que um dos fatores mais importantes aqui pra gente falar não é necessariamente sobre ele ser bom ou ruim, é sobre essa cultura de tirar essas conclusões precipitadas e ir contra basicamente tudo o que acontece, porque, sei lá, alguém que você conhece falou que é ruim, então logo isso é ruim. Em alguma das ocasiões que eu vi uma pessoa falando mal sobre empreendedores, eu inclusive comentei com ela assim, pô, mas você trabalha aqui em um ambiente onde tem muito empreendedor. E aí a resposta que essa pessoa me deu foi que os empreendedores daqui são diferentes dos outros. Eles não são. Tá, esse é o grande segredo, não é porque alguém está mais próximo de você que essa pessoa é melhor ou pior que outras. Empreendedor é empreendedor. Pessoas boas são pessoas boas. Pessoas ruins são pessoas ruins. E eu sempre gosto de falar de empreendedorismo porque é um negócio que mudou minha vida e principalmente pelo fato de explicar e talvez desmistificar um pouco para as pessoas o que é empreender de verdade. No fim das contas, empreender é algo tão simples que talvez você já tenha essa mentalidade de empreendedor mesmo sem ter um CNPJ. Empreender é basicamente resolver problema. Quem empreende está todo dia resolvendo problema. Resolvendo problema, geralmente, dos seus clientes. Esse é o pensamento. E aí, dentro desse contexto geral, se você tira apenas pelo recorte de que o empreendedor é um cara que ganha muito dinheiro e paga pouco pelos funcionários, você tira todo o mérito que esse cara teve, todas as buchas que esse cara passou, todos os pepinos que ele teve que descascar, todas as tretas que ele viveu pelo simples fato de que talvez ele ganhe muito mais dinheiro do que o funcionário que só precisa estar ali no horário determinado. E esse vídeo aqui não é para falar que o funcionário tá errado. Ele geralmente tem as suas razões dentro do processo e geralmente muita gente precisa ser valorizado, por isso que esse canal existe. Mas o grande fator aqui é a gente ter talvez um ponto de visão mais amplo que faça com que a gente enxergue coisas além do nosso próprio umbigo. E é óbvio que para você fazer isso de uma forma estruturada, uma forma talvez mais justa, se é assim que eu posso falar,
você precisa ter uma visão mais ampla. E hoje é uma grande dificuldade as pessoas terem visões amplas, porque basicamente o mundo virou um Reels de 1 minuto. E ninguém tem mais tempo ou paciência para ler, para estudar, para buscar informação. Sinto muito em lhe falar, não tem como mudar isso, a não ser que você busque mais conhecimento, que você leia, principalmente leiam. Até indico, que troque esse canal por um livro, é bem mais útil o livro, inclusive. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando um pouco sobre a visão sistêmica, a visão analítica e por que eu acho que pessoas que têm essa característica de visão analítica são pessoas que vão se dar bem no mercado. Basicamente, essa visão analítica ela é uma visão de olhar para os dois lados e tomar uma decisão por si mesmo, não ficar esperando a opinião de outras pessoas. Caso esse vídeo aqui fez sentido para você, deixa o like aqui e se inscreve no canal, é muito importante você ajudar aqui o canal a crescer. Se você gostou desse tipo de conteúdo, esse conteúdo um pouco mais, com a minha opinião, falando sobre coisas que estão acontecendo no mercado, fazendo correlação, deixa aqui no comentário, isso é muito importante porque assim eu vou conseguir fazer conteúdos mais específicos para vocês também. E agora no final do vídeo eu vou deixar mais 2 vídeos bem legais que estão passando aqui para você assistir e caso faça muito sentido compartilhar com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e tchau!